Paz do Senhor a todos, né? Quero primeiramente, né, agradecer a Deus, segundo o nosso pastor Tiago, né, nossa diaconisa, né, por nós estar aqui, né, contar um pouquinho, né, do que Deus fez na minha vida, né? Então, sou muito grata ao Senhor, né, por tudo que Ele tem feito, né? E creio que através, né, do meu testemunho, né, que muitas almas vêm ser alcançadas, né, e a fé de Cristo tem que ser aumentada, né, porque o que Deus já fez na minha vida foi coisas grandes. Então, estou hoje aqui para honrar a glória de Deus, né, contar um pouquinho, né, da minha experiência, que eu tive, né, já na presença do Senhor. Amém, né? Pode começar a contar o que Deus fez na tua trajetória até aqui. Amém? Amém? Eu tive assim, afastada do Senhor, né, por 20 anos, né, atrás. E hoje vai fazer, tem já 5 anos, né, que eu voltei para a presença do Senhor, porque quando Deus ele tem um chamado, ele tem uma obra, né, na vida, né, de um ser humano, não adianta a gente correr, né? Você pode correr para um lado, pode correr para o outro, mas ninguém escapa, né, como diz o ditado, né? Ninguém escapa da mão do Senhor, né? Quando ele tem um chamado, quando a gente é escolhido, não tem jeito, né? E assim eu fiquei afastada dos caminhos do Senhor por 20 anos, né? E o Senhor fala na palavra, né? Aqueles que não vêm pelo amor, vêm pela dor, né? Mas graças a Deus, eu não vim, bem dizer, eu não vim pela dor, vim mesmo pelo amor, né? Graças a Deus. Durante esses 20 anos que eu fiquei afastada, né, da presença de Deus, eu tive um câncer, né, na boca do meu estômago e outro tumor na minha cabeça, mas mesmo assim o Senhor, Ele cuidou de mim, né, mesmo assim o Senhor, Ele me contemplava, né, cuidava de mim, zelava de mim, né, e então ali fui fazer uma visita na igreja e ali eles emagreceram cada dia mais, né? E ali o Senhor naquele dia ali naquela igreja, como eu me lembro como se fosse hoje, né? Nunca dá para esquecer das maravilhas que Deus faz sobre a nossa vida. E ali Deus trouxe uma irmã, se eu não me engano, não lembro muito, porque, né, 20 anos atrás, não sei se foi do Itaim, então ali Deus revelou para aquela serva dele, né? E me chamou ali na frente do altar e eu fui. Aí essa irmã me perguntou se eu sabia o porquê, né? Eu estava ali daquela forma, eu falei não. Então foi quando ela falou, né? E Deus mostrava para ela que eu tinha um câncer e quando, na época, né, que Deus tinha revelado isso na igreja, foi assim mais ou menos, quase chegando assim, no mês de agosto, mais ou menos, se eu não me engano, porque a irmã falou, irmã, hoje Deus está te curando, né, hoje Deus te trouxe aqui para você receber a cura, né? Porque Deus me mostrava que a irmã não ia chegar nem no final do ano, né? Então ali eu chorei muito e
ela chegou e falou assim, irmã, a partir de hoje, né, a irmã vai começar a pegar peso, porque eu estava muito magra, muito magra mesmo. E aí ela falou, né, a partir de hoje, a irmã está curada, né? E a partir de hoje a irmã vai começar a pegar peso, a irmã vai começar a comer, porque eu não comia, né? Eu só bebia água e fumava cigarro, porque naquela época eu fumava, né? Então ali naquele mesmo dia, irmã, para a glória de Deus, eu consegui comer, né? Consegui me alimentar melhor. Então foi uma cura assim que eu não esperava, né? Mas nem eu sabia, né? Mas o meu Deus, ele sabia, né? E daquele dia para cá, para onde a glória de Deus, eu comecei a pegar peso, né? Comecei a comer, aí comecei a ir para a igreja, né? Novamente, caminhar. Mas assim, né, irmão, muitas das vezes o inimigo ele luta, né? Com as nossas vidas, né? E aí eu fui caminhando, né? Mas ali tive uma fraqueza, tive outra nova recaída, um tempo, fui para o mundo de novo, né? Não consegui me afirmar, né? Nos pés do Senhor. Aí, irmãos, sei que a minha vida ali foi começando, né, assim, ficar cada dia mais. Eu não sei nem como explicar, né? Não sei nem como explicar, mas eu ia para a igreja, depois saía, não mais me firmava, né? Mas aí chegou uma época que eu, né, comecei a cair no mundo das drogas, comecei a cair no mundo né, do vício do álcool, né? Comecei a beber cerveja, uma coisa que eu nunca fiz assim na minha vida, né? Uma coisa que eu nunca esperava, né? Deu caiu assim na droga, mas tudo eu creio, né? Que foi assim um algo que Deus permitiu na minha vida, né? Para eu ter uma experiência, né? Para me ver como o mundo era lá fora, né? Porque assim, quando eu aceitei Jesus, né? No começo, assim, que eu era bem firme mesmo, nas minhas orações, eu sempre orava a Deus e falava para Deus, né? Que eu queria ser uma ganhadora de alma. Eu falava com Deus. Eu queria ser uma ganhadora de alma, mas eu queria ser assim, uma ganhadora de alma, eu queria ganhar almas para Jesus, né? Assim, os drogados, né? Falava para Deus. Então eu creio, né, assim, né, que Deus permitiu, né, essa situação sobre a minha vida para me ver, né, hoje a situação de uma pessoa que usa drogas, né, para me ver que a vida deles não é fácil, né, realmente é uma vida que não é fácil, né, é muito difícil porque hoje no mundo, né, que nós estamos, porque Jesus está voltando, né? Então, assim, essas vidas que vivem lá fora são muito julgadas, né? São muito julgadas pela sociedade, são muito julgadas também, né? Em geral, por muitas pessoas, né? Eles não têm valor. Muitos falam que eles estão nessa vida porque querem, né? Então eu acho que eu tive essa experiência com Deus para me ver a realidade, né? Da vida de uma pessoa que é drogada, de uma pessoa que usa droga, né? Porque não é fácil para eles, né? É o inimigo, né? Não são eles é usado pelo inimigo, né? E só que muitas pessoas não entendem isso, né? Não entende isso, Diaconisa. Aí eles são assim,